Graça e paz, povo abençoado, povo eleito e escolhido desde a fundação do mundo. Eu vos saudo, você que é da graça, você que ainda não está na graça. Um dia você pode também conhecer essa graça como eu e a minha esposa conhecemos esta graça e estamos felizes. Nós somos o povo mais feliz da face da terra porque vivemos em graça e essa graça é Cristo. Você pode estar pensando, mas não é um novo movimento, não é uma nova seita que está surgindo, não. Isso começou no início do século XX, lá 20 séculos atrás, quando ali Cristo apareceu a Saulo de Tarso e o convidou para que pregasse o evangelho diferente do evangelho que foi dado a Pedro, a Tiago, a João, a Filipe, porque esses pregavam o evangelho da circuncisão. E o apóstolo Paulo pregava o evangelho da incircuncisão, completamente diferente, porque os gentios não têm nada a ver com o judaísmo. Judeu é judeu, gentil é gentil. Então, para nós, temos um outro evangelho completamente diferente daquele que foi pregado pelos apóstolos. Mas essas chamadas igrejas que hoje nós temos, eles pregam o quê? Pregam o evangelho da circuncisão, o evangelho pregado pelos apóstolos. Mas nós da graça pregamos e aceitamos o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, que é o apóstolo que pregou o evangelho da incircuncisão. Então, o que eu quero nesta noite? A trazer esta palavra, este conhecimento a você. Eu sou o Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. E a mensagem que eu tenho é essa: por que deixou o catolicismo para fundar o movimento protestante? Por que isto? Quem foi esse que deixou a Igreja Católica, o movimento católico, para fundar um outro movimento protestante? Quem foi esse? Você sabe? Se você não sabe, Martim Lutero foi um homem que trouxe a reforma da Igreja Católica para o movimento protestante. Isso foi por volta do ano 1517. Mas eu quero falar um pouco de Martim Lutero. Martim Lutero nasceu na Alemanha por volta do ano 1483. Aos 22 anos de idade, ele se formou professor de filosofia. Mas o seu pai queria que ele fosse um advogado. Mas ele não queria, não gostava dessa profissão. E ele estava em outra cidade, bem distante do lugar onde ele nasceu. E ele foi visitar uma certa vez os seus familiares. E quando ele retornava, ele já com seus 22 anos de idade, veio uma forte tempestade, quando ele já estava chegando, faltando pouco para ele chegar na sua cidade, veio uma tremenda tempestade, com os raios, trovão, né? E muita chuva, e ele temeu a morte. Ele temia a morte. Por que ele temia a morte? Ele não queria morrer. E ele fez um voto que se essa santa pela qual era sua protetora, salvasse ele, livrasse ele da morte, ele seria um monjo. E ele passaria a frequentar um convento aonde viviam os monges. Então, isso aconteceu e a tempestade passou e a sua vida foi salva. Agora eu pergunto, por que ele tinha medo da morte? É como hoje.
Muita gente que se diz ser cristão, está dentro da igreja, tem medo da morte. Por quê? Porque eles não sabem para onde vai. Porque a Igreja Católica, por volta do ano 519, Leão o Grande criou um tal de purgatório. O que é o purgatório? É 7 vezes mais quente do que a Terra, segundo o que foi criado por eles. Mas antes disso, eles criaram também um tal de inferno. Que o inferno é pior do que o purgatório. Porque no inferno, ele diz que ali tem um fogo, e esse fogo não se apaga, e tem um ser chamado diabo, que fica ali cutucando, perturbando as pessoas ali dentro do inferno eternamente. E isso foi criado pelo movimento católico. E os crentes abraçaram essa heresia, essa mentira de inferno e diabo e trouxeram para dentro. Por quê? Porque o diabo e o inferno gera medo e gera dinheiro. E era isso que fazia a Igreja Católica no início. E Martinho Lutero temia muito a morte, porque ele tinha medo de ir para este lugar chamado inferno. Mas nós que somos da graça, sabemos que essas coisas não existem. Isso é uma grande mentira pregada pelas religiões. Então, assim como Martinho Lutero, ele entrou dentro daquele convento, aprendeu tudo sobre o catolicismo. E ali ele aprendeu 3 coisas que é fundamental dentro do catolicismo: ordem, castidade e pobreza. E dentro desse chamado evangelho, ali nós aprendemos o quê? Mentira, ameaça, promessa e medo. Nós somos ameaçados, as pessoas são ameaçadas ali dentro. As pessoas são tantas promessas e muitas mentiras. E na verdade, que Martinho Lutero, depois que ele conheceu a verdadeira palavra de Deus, através da Bíblia. E o que eu quero dizer, para que não fique somente nas minhas palavras. Ali no capítulo 8 e 32 de João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E segunda carta de Coríntios, capítulo 13, versículo 8 diz: ninguém pode contra a verdade senão pela verdade. Martinho Lutero estava dentro do catolicismo, fazendo tudo que eles o ensinavam. Ele temia, mas ele tinha uma facilidade, porque ele se tornou também um monge. Ele tinha acesso à Bíblia. Naquela época era muito difícil, somente os ministros, os maiorais, que podiam tocar na Bíblia. E ele encontrou que a fé não é através de dinheiro. Ele viu que a salvação era pela fé, não era por dinheiro e por obra. Então ele repudiou tudo que ele aprendeu dentro do catolicismo. E ele fundou um outro movimento chamado luterano, Igreja Luterana. E ali ele começou, e da Igreja Luterana ele conseguiu traduzir a Bíblia do latim para o alemão. E logo no ano 546, ali surge também a Igreja Presbiteriana por João Calvino. E ali vem vindo esse movimento, vem vindo protestante, vem vindo ganhar o nome de movimento protestante, porque protestaram contra
o movimento católico, que era e é a igreja mais poderosa que nós temos hoje, nós não podemos negar. E agora, já no século XX, nós vimos que surgiu este movimento pentecostal, que é a verdadeira confusão, porque Pentecoste, na verdade, é uma festa que foi proibida por Deus. Eles nem sabem. Se você perguntar para uma pessoa, o que você é? Eu sou um pentecostal. O que é pentecostal? Eles nem sabem o que é pentecostal. Porque a palavra Pentecoste significa festa judaica. Não é aquele movimento que aconteceu em Jerusalém. O dia lá em Atos capítulo 2, quando desceu ali o Espírito Santo, não tem nada a ver com Pentecoste. Então eles pegaram isso e trouxeram, fizeram essa confusão, que hoje virou um verdadeiro balaio de gato. Virou uma verdadeira Torre de Babel, porque a Torre de Babel significa confusão. E esse movimento pentecostal significa confusão. As pessoas entram sadio, saem doido lá de dentro. Então o que eu quero dizer? Que assim como Martim Lutero deixou esse movimento católico e veio para a igreja, o movimento protestante, nós também saímos de lá e viemos para este movimento chamado evangélico. E hoje nós descobrimos que isso é uma mentira, que não existe, porque o evangelho, na verdade, é boas novas, boa notícia. É isso que Jesus disse, ide pregai. Boas novas, boas notícias. Porque a lei era condenação e morte. Era só isso que se fazia na lei. Mas Jesus disse aos seus apóstolos, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Ele não disse pregar a lei de Moisés. Ele não disse pregar outros movimentos, conforme nós vemos os movimentos estranhos. Mandou pregar o evangelho, que é boas novas, notícias boas para os nossos ouvidos. Ele não mandou pregar Apocalipse. E de pregar Apocalipse, o que é o Apocalipse? Apocalipse só serve para amedrontar, trazer medo para o povo. E o inferno, só para trazer medo para o povo. Então, é o inferno e o diabo que tem mantido esse grande movimento que hoje nós estamos vendo aí, que arrasta milhões e milhões e milhões de pessoas que estão cegos, não conhecem o verdadeiro evangelho da graça. Você que está me ouvindo neste momento, talvez você está pensando, mas como ele pode dizer isso? Eu falo por experiência própria. Vivi 43 anos lá dentro. Cheguei uma estatura bem alta, um nível bem alto, a maior autoridade dentro desse movimento. Fiz tudo que foi ao meu alcance, eu fiz. E eu achava que quanto mais eu orava, quanto mais eu jejuava, quanto mais eu dedicava, quanto mais eu dava ali minha contribuição, mais abençoado eu estava. Eu achava que isso era uma maneira de nós dar o nosso tudo para Deus poder estar sempre junto de nós. Mas eu descobri que isso tudo é mentira, porque tudo provém de Deus. Você não precisa fazer nada. É Deus quem te achou, é Deus quem te escolheu, é Deus quem te chamou. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for enviado. Jesus diz outra vez, lá em 15, 16 de João, ele diz, não é vocês que me escolhem, é eu que escolho vocês. Então, por que esta chamada igreja, esse movimento, essas empresas chamadas igrejas, mente desta forma? Então, nós da graça não somos uma nova seita, um movimento diferente. Nós somos um povo que conhecemos a verdade e a verdade nos libertou. Então você que está me ouvindo neste momento, crê nessas palavras, divulga essas palavras, esse vídeo a outras pessoas, deixa aí o seu like, aplica
essa mensagem aí, nesse sininho aí, né? Para que nós possamos alcançar mais e mais vida para o reino de Cristo Jesus. Que Deus assim te abençoe. Você, meu irmão da graça, você que ainda não está na graça, mas que você possa meditar não só esta mensagem, mas são dezenas e dezenas de irmãos que estão pregando a graça. Ouve o Evangelho da graça e se converta na pessoa de Cristo. Graça e paz para todos.